Oi, querido alunos do terceiro ano. Vamos para mais uma aula de geografia, né, dessa semana. Espero que vocês estejam gostando das aulas remotas e que estejam realizando todas as tarefas com muito capricho. A nossa aula essa semana, ela vai ser nesse livro, que é o nosso livro didático, Vamos Aprender. Vocês vão pegar esse livro e vão abrir na página 52. A gente vai estar estudando 52 a 61. Vamos ler os textos e vocês vão realizar as atividades destas páginas, ok? Nós vamos, então, continuar as transformações, né, que ocorrem nas paisagens. Na última aula a gente viu que o homem, ele transforma, né, as paisagens de acordo com a necessidade, porque ele tem que retirar, né, muita coisa da natureza para poder fazer objetos, para fazer construções e muitas outras coisas. Então, nós vamos estar estudando as paisagens, o tempo e as transformações. Observe essa imagem inicial que vem no livro. O que ocorreu aí para modificar essa paisagem não foi o homem, né? Foi um fenômeno da natureza. Aqui nós temos algumas questões. A paisagem da foto passou por alguma transformação? Com certeza passou, né, gente? Um vento muito forte fez com que essas casas aí caíssem. Que elemento da natureza foi o responsável por transformar esta paisagem? Então, no caso aí, foi o vento. Em sua opinião, a transformação ocorrida na paisagem da foto ocorreu em pouco tempo ou ao longo de muitos anos? Justifique sua resposta. O que vocês acham, gente? Se foi um vento forte, ocorreu em pouco tempo, né? Então, não foi uma coisa que foi a longo prazo, e sim em pouco tempo. Então, vamos dar início à leitura. As paisagens e a ação dos elementos da natureza. A ação dos elementos da natureza transforma as paisagens dos lugares. Essas transformações podem acontecer em ritmos diferentes, podendo ocorrer em pouco tempo ou ao longo de muitos anos. Então, como o exemplo que a gente viu aí inicialmente, foi em pouco tempo, mas também pode ocorrer ao longo de muitos anos. Veja a seguir alguns exemplos de paisagens que foram transformadas pela ação dos elementos da natureza. Então, inicialmente, os ventos. O movimento do ar, ou seja, o vento, ao se deslocar, carrega partículas de areia e de cascalho da superfície. Essas partículas, ao serem movidas pelo vento, se chocam contra diferentes formas de relevo. Ao longo do tempo, essas formas de relevo são desgastadas e são continuamente modificadas. Então, observem a imagem que vem a seguir aí no livro. Isso aí é um processo a longo prazo. Olha para vocês verem o que o vento fez, né? Então, pedra furada no município de São Raimundo Nonato, Piauí, em 2015. Ao se deslocar rapidamente com grande intensidade e velocidade, o vento também transforma as paisagens. A força do vento, nesses casos, chega a derrubar árvores, destruir casas, pontes e lavouras, entre outros danos. Então, o vento pode fazer muito estrago, né, quando ele vem muito forte, e também transformar, no caso aí, como transformou essa pedra. Agora nós vamos ver a água das chuvas. A mesma coisa é a chuva, quando acontece muita quantidade, né, também, ela faz estragos, né, ela modifica as paisagens, porque ela muitas vezes, infelizmente, faz estragos, né, nas cidades, nas encostas. Então, a ocorrência de chuvas intensas pode provocar o deslizamento de terras
em áreas de terrenos inclinados, como os morros. A grande quantidade de chuvas torna o solo nesses locais encharcado e escorregadio. Com isso, grandes porções de terra da parte mais elevada podem deslizar para as mais baixas do terreno. Então, aqui na foto, a gente vê um deslizamento de encosta no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, em 2016. Então, gente, isso aí, infelizmente, é muito comum, né? E todo ano ocorrem acidentes, né? Inclusive até morrem pessoas. Por quê? Por causa da força da água das chuvas. A água do mar. As ondas do mar que se chocam no litoral provocam o desgaste das rochas que estão à beira-mar, formando imensos paredões. Esses paredões são chamados falésias. Então aí nós vemos uma falésia na Praia do Madeiro, no município de Tibaú do Sul, Rio Grande do Norte, em 2013. Então o mar também transforma a paisagem, né? Modifica. Com a força da água do mar, observe o que acontece, né? Nas encostas. O terremoto. Algumas transformações nas paisagens terrestres são provocadas por movimentos originados no interior do planeta. Esses movimentos causam abalos ou tremores, que são sentidos na superfície da Terra. Esse fenômeno é chamado terremoto. Quando os tremores são muito intensos, podem transformar o relevo de um lugar, por exemplo, com abertura de fendas no solo. Além de modificar o relevo, os terremotos também podem destruir construções humanas, como casas, estradas, pontes, entre outras. Aí, no caso, então, a gente vê uma fenda que abriu numa estrada, né? O que um terremoto pode fazer, né, gente? É uma coisa muito, muito séria também quando acontece, né, nas cidades, nas estradas onde tem população. O vulcão. Além dos terremotos, os movimentos que ocorrem no interior do planeta também podem provocar a saída do magma para a parte externa da Terra, atingindo a superfície e transformando a paisagem do lugar. O magma chega até a superfície da Terra por meio dos vulcões. Ao sair para a superfície, o magma se resfria, endurece e se transforma em rochas que dão origem a novas formas de relevo. Então, o vulcão também modifica, né, a paisagem, transforma a paisagem local. Aí a gente vê, né, um vulcão lá na Rússia. E para finalizar, para fechar, né, porque a gente já estudou sobre isso, mas também vem o ser humano, que modifica, que transforma as paisagens. O ser humano e as paisagens. As paisagens não são transformadas apenas pela ação de elementos da natureza. Em muitas delas, as mudanças ocorridas são realizadas pelos seres humanos. As pessoas transformam as paisagens por diferentes motivos, como pela necessidade de produzir alimentos, de consumir produtos, de construir moradias, de abrir novos caminhos por meio de ruas e estradas, de extrair recursos da natureza, etc. Portanto, as pessoas, por meio do trabalho, transformam as paisagens para atender às suas necessidades. Observa a foto. Então, nessa foto, a gente vai estar vendo um trabalhador rural colhendo mandioca no município de Itaguajé, no Paraná, em 2017. Ao longo dessa leitura desses textos, vocês perceberam que nós passamos por páginas de exercícios. Agora vocês vão fazer os exercícios, tá bom? Com muita atenção e capricho. E até a próxima aula.